Graças a Deus estamos juntos aqui para mais uma vez cultuar ao Senhor, amém, queridos? Graças a Deus. Muito bem, alguém trouxe Bíblia aí, por favor? Perdão para quem não me ouviu, alguém trouxe Bíblia aí, por favor? Amém, glória a Deus. Não me leve a mal, mas eu queria saber se alguém precisa de um minuto para olhar o seu celular e depois parar, porque eu vou pregar a palavra de Deus agora. Alguém precisa de um minuto? Eu dou. Eu dei de manhã 1 minuto para olhar, sabe, depois parar, só para receber a palavra. Amém, queridos? Vale a pena receber a palavra de Deus ou não? Amém? Só olhe para o seu irmão e diga, cuidado, porque o pastor vê longe. E diga, e não adianta se esconder por trás de ninguém. Você sabe quando a pessoa fica, ó. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, capítulo de número 1. Eu quero compartilhar alguns versículos aqui para você, que eu vou dar como base para a palavra que a gente vai estar compartilhando aqui, nesta hora, em nome de Jesus. Gálatas, capítulo de número 1. Eu quero que você me acompanhe a leitura do versículo 1 até o versículo de número 5. A palavra nos diz assim, vamos lá comigo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, glória a Deus. Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é arrancados pela raiz. Segura aí, irmão. Arrancados pela raiz. Queridos, esta carta de Paulo aos Gálatas é uma carta muito interessante, muito importante. E eu quero trabalhar com você em cima um pouco do propósito. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Qual o objetivo que estava no coração dele ao escrever esta carta? E é bom a gente entender a partir disso uma coisa. Em Provérbios capítulo 16, versículo 4, está escrito, tudo Deus faz com um propósito. Então, se essa carta que é de Deus, da parte de Deus, para esta região da Galácia, se era uma carta e que essa carta ela vem alcançando todos os cristãos, ela foi escrita com propósito, com objetivo. Você concorda comigo? Amém? Então ela foi escrita com objetivo. E eu quero tentar passar para você aqui, para você pegar um pouco do contexto e você se situar junto comigo para você entender e ser alimentado com a palavra do Senhor nesta tarde aqui, ok? O propósito de Paulo a escrever esta carta para os irmãos da região da Galácia foi, primeiro, reconhecer e ao mesmo tempo defender o seu chamado e apostolado, principalmente contra os judaizantes. Por quê? Porque eles questionavam a chamada de Paulo ministerial como ser um missionário e um mensageiro de Cristo. Por quê? Porque eles consideravam que Paulo, o mesmo Paulo fala em 1 Coríntios 15, que ele era alguém como que havia nascido fora de tempo. Então eles não consideravam Paulo como um dos apóstolos, ou como um apóstolo de Cristo, e nem como um enviado dele, um embaixador, porque ele não era um dos 12, alguém que havia iniciado o ministério junto com Jesus, lá no início, na região, na Galileia. Ele não era um dos 12, então eles não o respeitavam, e nem tão um pouco valorizavam por ele não ser um daqueles lá do início do ministério terreno de Jesus. E eles questionavam esse chamado de Paulo. Por isso, Paulo ele começa a carta apresentando as suas credenciais para
a essa região de igrejas, para todos esses irmãos. Ele começa apresentando essas credenciais como alguém que foi salvo por Cristo, alguém que foi chamado pelo próprio Cristo para ser o embaixador em missões evangelísticas. E mais, ao testemunhar que Cristo lhe apareceu ressurreto dentre os mortos, o apóstolo Paulo estava deixando muito claro, escute, o apóstolo Paulo estava deixando muito claro para todos aqueles irmãos que a ressurreição de Cristo é a afirmação mais importante da fé cristã. Escute, eu vou repetir para você não esquecer isso aqui. A ressurreição de Cristo é a afirmação mais importante da fé cristã. Por quê, pastor? Porque, queridos, Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E nós ainda continuamos mortos nos nossos pecados. Então não adianta nada dizer eu tenho fé, estou seguindo a um Cristo que não ressuscitou. Então pegue isso aqui, a ressurreição de Cristo é a afirmação mais importante da fé cristã. Se alguém entendeu, pode dizer um amém em voz alta? Escute, e ele, Paulo, como ele havia tido essa experiência de ver o Cristo ressurreto e ter recebido dele a comissão missionária e o poder espiritual para ministrar, ele tinha as qualificações necessárias para exercer o apostolado. Segunda razão, segundo propósito, era conscientizá-los sobre a justificação exclusiva e absoluta em Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. O que ele estava defendendo aqui e deixando muito claro, que a justificação bíblica, a justificação, ou seja, do ser humano se tornar justo, sem culpa, perdoado diante de Deus, só existe um meio, é por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. É a única forma, e ele deixa muito claro isso aqui. Por quê? Porque os mestres judaizantes, eles tinham procurado convencer os gálatas a se revoltarem contra Paulo e seus ensinos, e os estavam orientando a praticar todos os principais rituais da lei, pois eles eram gentios e tinham que se circuncidar, e que também deveriam viver um cristianismo baseado em ordenanças e na tradição judaica, a fim de serem salvos. Ou seja, eles estavam procurando os judaizantes, procurando levar todo gentil que se convertesse à observância de todo o ritual da lei judaica. E eles estavam trabalhando fortemente nisso. Então Paulo está escrevendo essa carta e deixando muito claro que a justificação exclusiva e absoluta está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Terceira razão, era esclarecer que qualquer evangelho, escute, era esclarecer que qualquer evangelho que não se baseie na graça de Jesus Cristo é outro evangelho. É como se fosse um quinto evangelho. E se você for dar sequência na carta, a partir do versículo 6, Paulo vai dizer, olha, admiro-me que depressa estejais passando desta graça, deste evangelho para um outro. E ele vai dizer, olha, eu afirmo para vocês, que ainda que um anjo, escute, ainda que um anjo desça do céu e vos pregue evangelho que vá além do que eu vos tenho pregado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado, porque não é de Deus. Então o que ele está defendendo aqui? Que qualquer evangelho que não se baseie na graça bendita de Jesus Cristo é outro evangelho. Por isso que ele diz no versículo 3, graça e paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Detalhe, escute, detalhe aqui. Por que Paulo diz assim, graça e paz, e não paz e graça? Ah, pastor, isso é só uma troca. De repente ele estava apressado, colocou paz na frente, graça depois, mas veio junto também. Não. Aprenda uma coisa comigo. Sem graça não existe paz.
paz que passamos a ter com Deus é resultado da graça. Alguém está entendendo isso aqui? É resultado da graça de Deus. E nós precisamos pegar isso. Olha o que Paulo ele fala em Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé em Cristo que nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Então, precisamos entender claramente que não existe paz com Deus sem a graça de Jesus Cristo. Amém? E quarta razão, Paulo ele está deixando claro para aquela região, para aquelas igrejas da Galácia, que a base da salvação é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A base da salvação é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E eu quero voltar com você para o versículo de número 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Olha o que está escrito. Gálatas 1:4. Paulo diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Vou repetir, você pode ler comigo esse versículo? Vamos lá. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Amém? Escute, o propósito é claramente revelado nas Escrituras. O propósito aqui é claramente revelado na palavra. E eu quero ler com você alguns versículos aqui. Eu quero que você caminhe na sequência aqui de alguns versículos que nos mostram de uma forma muito clara este propósito, em cima do qual vamos estar falando algumas coisas aqui importantes. Marcos capítulo 10, versículo 45. Pega aí o propósito. Eu vou pedir que você interaja comigo, pode ser? Então o versículo vai estar aí. Chegar em uma determinada parte, eu paro, eu quero ouvir a sua voz alta aí. Vamos lá. Pois o próprio Filho do Homem, Jesus disse, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e... Amém. Efésios capítulo 5, versículo 2. Preste bem atenção onde você entra aí. Como também Cristo nos amou... Tito capítulo 2, versículo 14. Começando agora. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e... Segura. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual... Amém? Se é para ele, pode bater palmas bem fortes. Escute. Gálatas 1:4, Marcos 10:14, Efésios 5:2, Tito 2:14, Gálatas 2:20, 1 Timóteo 2:5 e 6. Ouça o que eu quero lhe dizer. Há alguma semelhança aí nos textos? Quem percebeu aí? Há alguma semelhança nos textos lidos? Sim ou não? Então escute.
diante de tantos textos bíblicos, nos ratificando esse assunto tão importante, precisamos nos fazer uma pergunta. Vou repetir. Diante de tantos textos bíblicos, nos ratificando, ou seja, confirmando, afirmando este assunto tão importante, precisamos nos fazer uma pergunta. Qual pergunta, pastor? Com que propósito Cristo se entregou por cada um de nós? Porque esta é a ênfase dos textos que nós lemos. Ele nos fala claramente que Cristo se entregou por cada um de nós. A pergunta é, com que propósito? O que estava no coração de Deus quando enviou o seu Filho com esta missão? Com a missão de se entregar por nós. Porque acredite, eu já encontrei, talvez você já encontrou, evangelizando, já encontrou pessoas que até hoje não sabem a razão de Jesus Cristo ter vindo a este mundo. Alguns talvez aceitaram aquela filosofia do Raul Seixas. Você lembra? Que dizia que eu não sou besta para tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy fora da lei. E tem uma parte que diz que eu não quero ser perfeito. Ai de mim, eu tenho medo de morrer pendurado em uma cruz. O que é isso? É uma zombaria, o sacrifício de Cristo, gente. Então, acredite, tem muita gente que não sabe a razão. E a minha pergunta, que eu lanço para você, que ela deve ser sua também, para você sair daqui com esta clareza: com que propósito Cristo se ofereceu em favor de cada um de nós? Você não pode sair daqui sem essa certeza do porquê. E eu estou aqui da parte de Deus para lhe trazer luz sobre isso. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Vou voltar de novo ao texto. Paulo diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Primeiro propósito, escute. Qual o primeiro propósito de Cristo ter se entregado por cada um de nós? Foi com o propósito de nos reconciliar com Deus Pai, através de sua expiação e propiciação. Pegue aí, primeiro propósito, de nos reconciliar. Olha aqui para mim, pastor Júnior ontem estava falando um pouco sobre isso, né? Você lembra? Lá no passado, você ficava com raiva do seu coleguinha. Corta aqui, estou de mal contigo. Aí lá vai papai, mamãe, vem cá, o que aconteceu? Vem cá, bora. Tem alguns pais, sabe o que fazem? Lá no passado, vocês ainda tem algum lugar no Brasil, dois irmãos quando brigam, os pais enrolam os dois, amarram um de frente do outro lá no chão, até resolver tudo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quem já ouviu falar essa expressão Yom Kippur? Yom Kippur. Yom Kippur, não? Yom Kippur, olha aqui para mim. Yom Kippur é o dia mais especial para Israel. É o dia da expiação. Era aquele dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando o sangue de um animal puro, sem nenhum defeito, para oferecer aquele sacrifício em favor do povo. Com que propósito, pastor? O propósito era, escute, era de aspergir aquele sangue sobre o propiciatório, era aquela tampa de cima da arca, era de derramar o sangue sobre aquele objeto lá, o propiciatório. Com que objetivo? De aplacar a ira de Deus contra os pecadores. Queridos, a gente não faz noção. Alguém disse: pastor, como que um Deus amoroso pode um dia querer mandar alguém para o inferno?
você não conhece Deus. Paulo diz aos romanos: vocês não devem desprezar a bondade e a severidade de Deus. Queridos, a ira de Deus, pegue isso aqui, era para recair sobre o Elcio pecador, sobre você como pecador, como pecadora. Mas sabe o que ele fez por misericórdia? Está escrito, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Olhe para Isaías capítulo 52, 53, que você vai ver que parece uma ironia, mas está escrito que todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías vai apresentar o Cristo como homem de dores e que sabe o que é o sofrimento. Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo que ele se tornou maldição em nosso lugar. Então toda a ira de Deus recaiu sobre Cristo para que não sobrasse para mim e para você. Então, quando eu falo de uma reconciliação que houve, eu estou falando de algo muito importante. Por quê? Porque Deus olha do céu e vê que a obra-prima de sua criação, o homem, a mulher, havia se rebelado e se distanciado dele. Então, se Deus não fizesse alguma coisa para mudar a situação, o ser humano estaria perdido para sempre, para viver num lugar de sofrimento eternamente. Então o que Deus fez? Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, diga inimigos, ele diz, porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Pastor, o que é reconciliação? Reconciliar é trazer de volta, para que haja paz aonde havia divergência. É voltar a ter um favor aonde não havia favor algum. É receber misericórdia, é receber esse favor imerecido de Deus. Isso aqui é tão sério e tão importante nós entendermos isso. Entendemos que o primeiro motivo, a razão dele ter se entregue no nosso favor, foi para que nós pudéssemos ser reconciliados por Deus ou com Deus. Amém? Segunda coisa ele diz aqui, qual o segundo propósito? Paulo, ele nos afirma que Cristo se entregou por nós para, diga por favor, para, não é para, é para. Quando você ler, não é em todos os textos, mas esse para deveria chamar a sua atenção, porque ele tem um significado muito importante. A nossa língua portuguesa, o que ela diz? Para. Em nossa língua portuguesa, escute, é uma preposição que indica sentido, objetivo, intenção, propósito, finalidade. Preste atenção. Paulo diz, o qual se entregou a si mesmo por nós para. Aí, peraí, qual a finalidade? Qual o propósito? Qual a intenção? Aí ele vai responder, para nos desarraigar deste mundo perverso. O qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados para propósito, intenção, finalidade, para nos desarraigar deste mundo perverso. Pastor, o que significa desarraigar? Olha aqui para mim. Desarraigar significa arrancar pela força. O que significa desarraigar, pastor? Arrancar pela raiz.
Pastor, por que ele veio fazer isso? Porque apesar de todos os nossos pecados, a obra-prima da criação de Deus não merece viver neste mundo tão corrompido, desde que o pecado entrou. Deus, ele enviou Jesus Cristo para, olha aí a definição desse verbo desarraigar: tirar alguém com força, arrancar pela raiz. Na versão King James está escrito assim: a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então olha aqui, quando se fala do mundo, não está simplesmente falando desse habitat nosso aqui. Não está simplesmente falando disso, e nem das pessoas, mas desse sistema que está procurando nos envolver e nos distanciar de Deus de todas as formas. Propostas, intenções, motivações não faltam para tentar nos distanciar de Deus, sabe, de todas as maneiras possíveis. Pare para você pensar, foi exatamente isso que o Senhor fez lá no Egito. Quando ele disse para Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, por isso eu desci para os livrar das mãos dos egípcios. E se você for ver, Deus vai testemunhar dizendo: olha, eu desci e eu os tirei do Egito com braço forte e com mão estendida. É como se ele dissesse: eu precisei arrancar eles das mãos de Faraó, porque Faraó não queria deixá-los sair. Então Deus desce e diz: eu estou aqui para arrancar esse povo das tuas mãos. Agora, ouça o que eu quero lhe dizer aqui. Aqueles, guarde isso aqui que é muito importante, aqueles que já foram reconciliados com Deus, mas que ainda não se permitiram ser completamente arrancados pela raiz, ainda permanecem sob a influência ao solo ao qual estavam plantados. Olha aqui para mim. O que eu quero lhe dizer? Existem pessoas que foram pelo sacrifício de Cristo reconciliadas com Deus, mas que ainda não se permitiram ser totalmente arrancadas pela raiz. E ainda estão vivendo sob a influência do solo ainda onde estão vivendo. Licença, mas eu vou falar. É por isso que alguns cristãos estão vivendo, parece crente Maria Fumaça. Um dia está lá em cima. Daquelas guiadas. O solo ainda está influenciando a sua vida. Escute, alguém disse: o difícil não foi Deus descer e tirar os filhos de Israel do Egito. O difícil foi Deus tirar o Egito dos filhos de Israel. Vou repetir: o difícil não foi Deus descer e tirar os filhos de Israel do Egito. O difícil foi Deus tirar o Egito dos filhos de Israel. Pegue isso aí. Nós fomos desarraigados, olha aqui, fomos desarraigados deste mundo perverso para sermos arraigados ou enraizados pela fé em Cristo. Entende? O que é isso, pastor? Mudança de solo, gente. Mudança de solo. Desarraigado. Tirado por alguém com força. Vou ilustrar pela palavra. Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pum! Novo solo! Novo solo!
Terceiro propósito, ele se entregou a si mesmo por nós, escute, para pertencermos completamente a ele. Para pertencermos completamente a ele. Olha aqui para mim. Satanás, lá no Jardim do Éden, conseguiu convencer Adão e Eva de que eles poderiam viver uma vida independente de Deus. Se nós fomos tirados daqui, arrancados e colocados para cá, o solo que deve influenciar a nossa vida é o novo solo, é a nova terra, ou então ainda tem raiz grudada, que está influenciando de uma forma muito forte. 1 Coríntios 6, 19 e 20, olha o que está escrito. Será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhes deu? Seu corpo, seu próprio corpo não lhes pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Você sabe o que Paulo vai dizer na carta aos Romanos? Ele disse, olha, no passado, vocês usaram o corpo de vocês como instrumento de iniquidade. Usem agora como instrumento de justiça. Antes, vocês usavam seu corpo como um vaso de desonra. Use agora como um vaso de honra para Deus. É a partir desse momento que isso acontece. Jesus, ele na sua oração sacerdotal de João 17, olha o que ele fala aqui, me acompanhe aí, por favor. João capítulo 17, de 14 a 16, olha o que Jesus está falando para o Pai aqui, ele está dizendo, ele diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os amou, e o mundo os amou, e o mundo os, por quê? Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Por quê, Pai? Por quê? Olha que, meu Deus, olha o que Jesus está dizendo, Pai. Se eu vim com o propósito de desarraigá-los, arrancar com força do império das trevas, desse solo maligno, se eu vim com esse propósito, que eles tenham esse entendimento. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles estão nesse mundo. Aí Paulo, ele vai passar uma visão para a igreja dos Filipenses, porque a nossa pátria, ela está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando está aqui, a minha esposa está aqui. Quem tem casa própria aqui, gente? Levanta a mão. Pode levantar. Amém. Nós ainda não temos, por enquanto. Mas tem uma coisa, pastor, e se Jesus não quiser dar, a gente vai viver de aluguel até ele voltar. Com muita alegria. Está bem resolvido isso, né, meu bem? 100%. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui. Pega aqui, escute. Pega isso aqui. Se você que tem casa própria, desfrute como bênção de Deus para a sua vida. Sim ou não? Amém? Mas não se prenda a ela. Eu vou dar uma tarefa para você. Leia Hebreus capítulo 11, sobre a história de Abraão. O escritor vai dizer que Abraão, ele habitava em tendas. Aí você vai perguntar, diga, por que, pastor? Sabe por quê? Porque está escrito que Abraão, ele habitava em tendas, porque ele procurava a cidade, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aí você vai ver também o mesmo escritor de Hebreus dizer que Moisés, ele preferiu
não ser chamado filho da filha de Faraó, ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios deste mundo, porque ele contemplava o galardão. Ele estava olhando muito além. Ele estava muito além de tudo isso aqui. Escute, imagine Jesus dizendo: por que eles não são deste mundo? Porque eles foram desarraigados deles. Eles foram desarraigados deles. Aqui bem rápido, conselhos para aqueles que foram desarraigados, que foram arrancados pela raiz. Primeiro conselho, Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Ouça-me, dificilmente alguém vai aceitar conselho ou vai seguir um inimigo, mas um amigo, ele vai dar ouvido, sim ou não? A exortação para os desarraigados é: não seja amigo do mundo, senão você vai dar ouvidos para ele e você vai seguir o caminho que ele está propondo para você. Não aceite. O que é amigo, pastor? Amigo. O que é ser amigo? É ser amigável a alguém, desejar a tudo que é bom. Amigo, sócio, aquele que se associa amigavelmente com alguém, companheiro. Ouça, amigo, isso aqui é interessante, a definição é: um dos amigos do noivo, que em seu favor pediu a mão da noiva e prestou a ele vários serviços na realização do casamento e celebração das núpcias. É mais ou menos assim. Solteiro, gente. Poxa, pastor, queria casar com a fulana, mas eu não tenho coragem de pedir ela para os pais dela. Meu irmão, somos amigos, deixa que eu faça a ponte. Aí eu vou lá, peço ela em casamento para ele, ajuda a organizar o casamento até as noites de núpcias. Este é amigo. Sabe que a ideia que ele está dando aqui? É esse nível de amizade que o mundo quer ter comigo e com você. Você está entendendo? É esse nível de amizade que ele está querendo que a gente viva com ele. E a palavra é: não seja amigo. Não seja amigo. Segundo conselho para os desarraigados, 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do... Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Pastor, o que é amar? Amar é receber com alegria, acolher, gostar muito de, amar eternamente, com respeito a coisas, ser satisfeito, estar contente sobre o que, ou coisas feitas, cobiça, ser amante. Não ame, não ame. Jesus afirmou no versículo 17, ora, o mundo passa, perdão, João, bem como a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha aqui para mim. O carnaval passa. As festas juninas passam. Aí vai ser tudo preparado para o próximo ano. Aí, ó. Amizade, ó. Amor. E aí vai. Aquele ciclo vicioso. Dá uma desviadinha aqui. Não, depois eu volto. Jesus não vai voltar agora. O último conselho, propósito que Paulo dá, é a fim de que Deus
e Pai, receba toda a honra e toda a glória por tudo aquilo que Ele é. Eu vou pedir que você fique de pé, porque eu vou ler o que está em Gálatas, na versão King James, do versículo 1 até o versículo 5. Eu quero que você, por favor, fique de pé. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.